vou fazer de você uma bênção. Preste atenção. Deus não disse, eu vou ser legal com você, Abraão. Ou, Abraão, eu vou dar uma melhorada na sua vida. Não, não. Deus, Ele quer que você opere na dimensão da bênção. Deus quer que todos nós acessemos tudo que Jesus proveu para nós na cruz. Você faz ideia de tudo que Jesus proveu para nós na cruz? Pode passar, PowerPoint, por favor. Você tem ideia do que o Senhor Jesus conquistou na cruz? Veja, a vida que todo homem, que toda mulher, que toda pessoa sonha, o Senhor conquistou, garantiu na cruz. Então tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você necessita, e mais ainda, deixa eu te dizer, o Senhor já conquistou na cruz. Ele já garantiu. Sabe, quantas vezes eu olho para os irmãos na igreja e vejo eles satisfeitos apenas por ter uma versão melhor do velho homem. Mas eu quero dizer para você, você não é uma versão melhor do velho homem. Você nasceu de novo, você é nova criatura. Você é algo que há 2000 anos atrás jamais existiu sobre a face da terra. Você precisa entender isso. Não houve alguém há 2000 anos atrás como você e eu. Sabe por quê? Porque neles não habitava o Espírito. Você agora tem o Espírito Santo habitando em você. Agora o velho homem, ele morreu. Você agora é uma nova criatura. Você agora é um novo homem totalmente abençoado. Isso é muito importante. Você não pode olhar para isso e simplesmente falar, que legal. Seu coração tem que se encher de alegria e esperança. Sabe, frequentemente a gente acaba diminuindo a bênção. Nós pensamos que é simplesmente ali a bênção. É você como o rapaz achou a nota de R$100. Esses dias que nem era dele. Daí ele descobriu que era do encontro com Deus. E aí quando você acha uma nota, seja lá de que valor, o que você fala? Nossa, como eu sou abençoado. Não é? Você fala, não, eu sou abençoado demais. Porque tem gente aqui que às vezes nunca achou um centavo na rua. Tem gente que fala assim, não, eu tenho um negócio comigo que eu sempre acho. E ele acha que isso é a bênção. Deixa eu te contar, isso não é a bênção de Deus. Isso é só, sabe, ali um pedacinho eu posso dizer, sabe, ali do que de fato é a bênção de Abraão. É só uma extensão dessa bênção que está sobre você, mas é muito além, vai muito além do que você achar uma nota de dinheiro na rua, de você achar alguma coisa. Sabe, querido, o Senhor, Ele quer abençoar tanto o seu povo, mas infelizmente, o legalismo que tem entrado dentro das igrejas, tem impedido as pessoas de receberem. As pessoas não acreditam. Elas falam, não pode ser assim tão simples, não pode ser assim tão fácil. Puxa vida, eu não preciso me esforçar para ser abençoado. Não, esse negócio aí que o pastor está pregando, esse negócio que essa igreja, essa graça, isso é perigoso. Não, é muito fácil ser abençoado na videira. Porque às vezes você foi de alguma igreja legalista e você aprendeu errado. E você aprendeu que para ser abençoado por Deus, você tem que fazer tudo certinho, você não pode errar, que você não pode falhar. Porque se você falhar, Deus vai te pegar, vai te punir. E Ele não vai te abençoar porque você não fez tudo como deveria. Deixa eu te contar, se as bênçãos de Deus estivessem condicionadas à minha e a sua postura, a minha e a sua obediência, acredite no que eu vou te dizer, nenhum homem seria abençoado nessa terra. Porque ninguém obedece ao Senhor completamente. Você pode atentar para um detalhe, mas você falha em outro. Às vezes o irmão legalista, ele olha e fala assim, eu sou dizimista. Mas ele é grosso, ele trata mal as pessoas. Ele falta, sabe, ali falta o amor. Ele é intolerante. Mas eu sou dizimista, mas eu oro, mas eu jejuo. Pois é, mas você é um cavalo. Trata mal os filhos.
você mente para as pessoas. Então, em alguma área você às vezes falha. Você não é um marido perfeito que a sua esposa sonha. Por mais que nos esforcemos, nós ainda faltamos como marido. Você como esposa da mesma forma. Como pais nós faltamos, nós falhamos com os nossos filhos. Nós somos falhos em alguma área, ou em áreas diversas nós vamos ali ter faltas. Para com Deus nós vamos ter faltas. Você precisa entender que se você dependesse do seu comportamento para ser abençoado, você não seria, acredite em mim. Para de se iludir, querido. Para de se iludir. Para de ficar dando ouvido para pregadores legalistas, que dizem que para você ser abençoado, você tem que ser perfeito. Não, perfeito é só Ele, é só Jesus. E a perfeição dele me leva a querer ser como Ele e a fazer como Ele fez. É por Ele, não tem nada a ver comigo. Saia da equação logo. Tire-se da equação logo. Oh, Jesus, eu fico tão triste. Eu vejo irmãos que vêm aqui. Às vezes é um irmão aqui, é irmão mesmo, é de alguma outra denominação. E ele vem aqui, deixa eu lá dar uma espiadinha lá como que é nessa videira. Aí ele vem aqui, ele ouve a graça, ele levanta do banco, fala, não, isso é pregação é água com açúcar. Quando na verdade é o que tem de mais complexo, o que requer revelação. A lei qualquer menino entende. Qualquer menino entende. Eu me comporto bem, eu tenho direito a reivindicar o meu prêmio. Mas deixa eu te contar, você não recebe nada de Deus pelo seu comportamento. Se você cair nessa, você vai ter problema. Senhor, me comportei. O Senhor vai falar, mas quem falou que seu comportamento é o bastante? Seu comportamento não é o bastante. Você só pode receber de mim por causa do que o meu filho fez na cruz. Eu só te abençoo porque sobre você existe uma marca. E essa marca é o sangue de Cristo, do meu filho. Sem essa marca, eu não posso te abençoar. Você pode ser dizimista, leitor da palavra, vir todos os domingos no culto, não faltar célula, ser o camarada mais legal desse mundo. Que você não pode ser recomendado a Deus e não pode ser abençoado por Ele por causa disso. É por causa do sangue, é por causa da graça, é por causa do sacrifício. Então, se você quer ser esse homem abençoado, essa pessoa abençoada, pare de se colocar na equação, pare de olhar para si, pare de olhar para o seu comportamento e olhe para o que Jesus já realizou na cruz. O Salmo 128 que nós acabamos de ler, nos dá uma visão de como o Senhor quer que nós sejamos abençoados. E esse homem abençoado, ele é chamado aqui de bem-aventurado, muito feliz. Oh, você consegue imaginar? É alguém muito feliz. Você pode dizer que você é muito feliz? Você é mesmo? Eu sou muito feliz. Mas vou te falar, não é por causa da minha conta bancária, que se eu olhar para ela me dá tristeza. Não é por causa das questões naturais. É por causa de Jesus. Todos os dias eu falo, meu Deus, eu mereci o inferno, mas eu vou para o céu. Eu mereci a morte, mas eu recebi vida eterna, vida abundante. Eu mereci a punição, o castigo, Deus todos os dias me abençoa. Todos os dias eu fico, como eu sou o homem bem-aventurado. Se é essa pessoa bem-aventurada, você pode dizer que é essa pessoa? Mas de todo o seu coração, você está se esforçando aí para dizer. Vou te falar, eu não estou fazendo nenhuma força para falar isso. Os irmãos que caminham comigo há mais tempo sabem como eu sou feliz. Era feliz no começo aqui, que o negócio era bem azedo. Quando nós chegamos aqui, no meio continua ainda muito azedo. Muita dificuldade, muita luta.
Mas quando as coisas começaram a melhorar, eu continuei com o mesmo nível de felicidade. Porque a minha alegria não está condicionada às lutas ou às vitórias. A minha alegria está condicionada a Cristo, ao que Ele fez por mim. Então, nos momentos maus eu estou feliz. Nos momentos bons eu estou feliz do mesmo jeito, porque Ele é a razão da minha felicidade. Eu só sou bem-aventurado por causa dEle, não é por nenhum outro motivo. Você e eu somos bem-aventurados por causa dEle. Você pode dizer amém? Então o que o salmista diz aqui? O que é bem-aventurado segundo o salmista Davi? Em primeiro lugar, o homem bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. É isso que o texto está dizendo. Preste atenção, o temor do Senhor é a característica que mais traz bênçãos sobre as nossas vidas. E aí é que muita gente pensa, então tá vendo, pastor? Tem que temer ao Senhor, e temer ao Senhor é ter medo dEle, porque senão Ele vai nos pegar. Existe uma conotação de temor na vida de muitos crentes que não é a conotação verdadeira, que não é a conotação segundo a nova aliança, o que o Senhor hoje fala para mim e para você. Então temer ao Senhor não é como muita gente pensa. O que para muitos é o temor ao Senhor? É medo. Medo de ser punido, medo de ser castigado. E aí vivem atemorizados, porque ainda estão debaixo de um espírito de escravidão. Preste atenção, você precisa entender isso. No Velho Testamento as pessoas tinham motivos para ter medo de Deus. Por quê? Porque Deus era apenas Jeová, Ele era o Senhor dos exércitos. No Velho Testamento Deus nunca se revelou a ninguém como Pai, Ele era Senhor. Mas qual foi o nome que Jesus veio revelar no Novo Testamento? Abba, Paizinho, Papaizinho. Agora, na nova aliança, eu não me relaciono com Deus como apenas o meu Senhor, mas o meu Pai. E aí eu vou te mostrar o apóstolo Paulo exortando os romanos. Lá no capítulo 8, verso 15, olha lá o que ele diz: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados. Por que eles viviam atemorizados? Porque eles tinham o espírito de escravidão. Por quê? Porque Ele era o Senhor dos exércitos, Jeová. E os israelitas se relacionavam com Deus dessa maneira: Ele é o Senhor, e eu sou quem? Escravo, servo. E o que normalmente o escravo, o servo tem do seu Senhor? Medo. Porque se eu falhar, o que o Senhor faz? Chicote, estrala. Então, era assim: se eu falhar, o chicote vai estralar nas minhas costas. Mas o apóstolo Paulo segue: mas recebestes o Espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Preste atenção, olha lá: porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez. Por que ele usa essa expressão outra vez? Porque no Velho Testamento ninguém chamou Deus de Pai. Lá era assim: Senhor e escravo, Senhor e servo. Era Jeová Rafá, Jeová Jirê, era o Criador dos céus e da terra, Elohim. Mas não era Abba. Ninguém no Velho Testamento chamou Deus de Pai. Os irmãos estão entendendo? Então veja, essas pessoas viviam assim, e para eles o temor era isso. Servo não é filho, querido. Escravo não é filho. Filho participa da herança. Por isso o servo vive atemorizado. Veja, meus filhos, eles me temem, mas o temor deles é segundo esse padrão da nova aliança. Por que eles me temem? Não é temor, eles não têm medo do pai deles. Porque em nenhum momento eu falei para eles que eu vou matá-los quando eles erraram, que eu vou puni-los.
Mas por que eles me temem? Eles me respeitam? Porque eu sou pai. E eles sabem que todas as vezes que eles precisam de algo, e eles recorrem a mim, o que eles precisam é correspondido. E eles sempre sabem, no Pai eu tenho a resposta. No Pai eu sou abençoado. No Pai os meus problemas são resolvidos. Então eles sabem, o meu Pai é a minha fonte de provisão. E isso faz com que eles o quê? Me admirem. Queiram sempre ter um relacionamento bom comigo. Por quê? Porque eu sou o bom pai deles. Agora você imagina Deus, que de fato é bom. Eu não sou bom, mas Deus é bom. Imagina, qual é o verdadeiro temor? É olhar para Deus e falar, Ele é tão bom. Eu merecia a morte, Ele me deu perdão. Eu merecia morrer por causa dos meus pecados, mas Ele perdoou todos os meus pecados. Por isso eu não vivo mais com medo. Por quê? Porque esse temor a Deus na nova aliança não é servir a Deus com medo. Eu vou te mostrar a definição do temor de Deus aqui no Salmo 130. 2 capítulos depois, o salmista vai dar a definição de temor. Mas antes, deixa eu te mostrar o verso 3, olha o que ele diz. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Preste atenção. Se o Senhor olhar para você e para mim, e contemplar em nós iniquidade, o salmista está dizendo, ninguém subsistiria. Você está conseguindo entender? Você entende quando eu falo que ninguém jamais seria abençoado pelo seu comportamento? Não é eu quem digo. É a palavra de Deus. Se o Senhor considerasse as nossas falhas, o salmista está dizendo, ninguém subsistiria. E isso é motivo para você louvar ao Senhor, porque vivemos nesse tempo da graça. O Senhor, quando olha para nós, o que Ele vê? Ele vê o sangue de Jesus. E se Ele vê o sangue, significa que as nossas iniquidades foram removidas. Quantos estão me acompanhando? Diga amém. Oh, querido, se Deus olhar para os nossos erros, ninguém vai receber nada das mãos dEle. Mas graças a Deus, que hoje o Senhor não pode mais observar a iniquidade em nós, porque nós estamos cobertos pelo sangue de Jesus. Amém? Mas veja, olha a definição de temor no verso 4. Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. De acordo com o verso 4, o que traz o temor de Deus na nossa vida? Só esse irmão que sabe que entendeu? O que traz o temor de Deus na sua vida? Perdão. O fato de você saber que foi perdoado faz com que você ame ao Senhor. Então todas as vezes que você sabe que é perdoado, como você se relaciona com Deus? Bem. Você não foge dele, você corre para ele, até quando erra, até quando falha. Por quê? Porque você sabe, eu vou correr para ele, e ele vai cuidar de mim. Mesmo se ele tiver que me disciplinar, a disciplina dele é para a vida e não para a morte. Lembra quando Davi pecou? Quando ele adulterou com Batseba? Lembra que o profeta deu para ele a opção de cair nas mãos de Deus, ou cair na mão dos inimigos? E o que ele escolheu? Cair nas mãos de Deus. O que ele falou? Ele já tinha revelação do amor de Deus. Ele falou, eu errei. Mas pai que é pai não mata. E ele ainda não tinha revelação do nome Abba. Mas ele tinha revelação da graça, do amor de Deus. É um negócio impressionante. Davi lá atrás, antes da nova aliança, ele já tinha enxergado isso. E ele preferiu cair nas mãos de Deus. E por isso você vai ver tantos salmos de Davi, e ele glorificando a Deus, exaltando ao Senhor e falando do quanto Deus é bom. Depois de tudo que ele fez, ele ainda foi levantado como rei, ele ainda foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Como assim? Um adúltero, um homicida. Deus falou um negócio desse.
Porque não é pelo que ele fez, ou deixou de fazer, é pela fé que ele tinha nesse Deus, um Deus bom. Eu não sou bom, mas o Senhor é. O Senhor restaura, o Senhor perdoa. Eu errei, mas o Senhor me perdoou. E aquilo levava Davi o que? A temer ao Senhor. Mas não esse temor como muitos pensam, de medo. Então quando nós meditamos no quanto custou ao Senhor o perdão da cruz, o temor de Deus enche o nosso coração. Então o que produz o verdadeiro temor em você e em mim, é quando nós entendemos o quanto nós fomos perdoados. Então entenda, querido, a verdade é que somente a graça de Deus pode produzir verdadeiro temor em mim e em você. Deixa eu te dizer, se alguém está ouvindo a palavra da graça e está se tornando mundano, descomprometido, infiel, acredite, essa pessoa não teve revelação do que significa ser perdoado pelo Senhor. A graça de Deus nos leva a temer ao Senhor, a amar ao Senhor, a querer corresponder ao amor dEle. Quando você entende o perdão, acredite, mais você é grato, mais você quer servir, mais você quer ser fiel, mais você quer se dar pelo Senhor e pela obra dEle. Isso me faz querer servir a Deus, porque eu sei que eu fui perdoado. E quem muito foi perdoado, o que a palavra diz? Muito ama. Porque eu fui muito perdoado. Você foi muito perdoado? Ou você é aquela florzinha que quase não falhou e quase não falha? Eu sei, Senhor, eu fui muito perdoado. E por isso eu amo muito o Senhor. Porque eu sei, eu fui perdoado. E aí, eu quero corresponder a esse amor. Eu não quero decepcionar o meu pai. Eu quero fazer tudo alinhadinho, como ele fala que eu tenho que fazer. Meu pai fala, você tem que fazer isso, isso e aquilo. Eu falo, papai, eu vou fazer. É assim um pai, é um filho que admira o pai. Eu falei isso no cursão. Eu tenho 2 meninos. Um de 10 e um de 12. O de 12, eu falo assim, eu amo os dois igual. Mas eu percebo que o de 12 me ama mais do que o de 10. Ele quer fazer todos os meus gostos. Ele quer fazer tudo, ele quer saber o que eu gosto. Ele quer fazer, sabe, do jeitinho que eu gosto. Pai, é assim que o senhor quer? Eu falo, filho, pode fazer. Pai, ele se preocupa, eu estou almoçando, ele vai pegar o refrigerante para ele. Ele fala, pai, o senhor também quer refrigerante? Aí ele sabe qual é o meu copo. Ele sabe que eu não bebo em qualquer copo. Não, porque frescura, pastor, é que eu gosto do copo térmico, que fica geladinho sempre. Eu tenho meu copinho ali. Eu sou igual velho. Eu tenho umas manias que só velho tem, que o povo fala. Eu tenho meu copo, eu tenho meu cantinho no sofá. Tem um lugar que só eu sento. Eles não sentam naquele canto. Eu falei, esse é o lugar do papai. O mais velho não senta, o mais novo é petulante, ele senta. Ele sabe que eu vou sentar, eu tenho que falar, filho, deixa o papai sentar. Aí ele dá uma resmungadinha, ele acha ruim. O mais velho não faz isso. Mas quer imitar em tudo. Vai comigo para a bola, quer acordar cedo para ir para a bola. Ele vê eu jogando, ele fala, eu quero jogar assim, pai. Tá, eu quero. Ele sabe, tudo ele quer fazer igual. Veja, ele sabe que é amado. Os dois sabem. Mas o meu mais velho, eu falo, ele sabe mais que ele é amado, mais que o mais novo. O mais novo, de vez em quando, ele tem esse discursinho, papai não gosta de mim. Só ele fala, o mais velho não. Mas ele sabe. Ele entendeu. E aí quando você sabe que é amado, você quer corresponder a esse amor. Você quer ver, meu mais velho não precisa apanhar para o dia dele acabar. É só ele saber que eu estou decepcionado com ele. Acabou o dia dele. Quem sabe que foi muito perdoado, só de pensar que você decepcionou a Deus, você já fica triste. Porque eu fui muito perdoado. Eu falo, Senhor, eu não quero te decepcionar. Senhor, eu quero corresponder, mas eu não consigo. Aí eu falo, Senhor, me dá graça, cada dia mais graça, mais condição, para sempre corresponder a esse amor do Senhor. Então, porque eu sei que eu fui perdoado, eu quero sempre fazer a vontade do Senhor. Essa é a definição de temor na nova aliança. E você quer ver? Eu vou te mostrar. Você sabe, o Senhor Jesus, Ele costuma mudar alguns textos da palavra do Velho Testamento para o Novo.
Eu já mostrei isso, eu vou mostrar hoje para você outra situação que o Senhor mudou. Deixa eu te mostrar aqui essa definição. Está lá em Mateus, capítulo 4, verso 10. Diz assim: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Você sabe, isso aqui aconteceu no deserto, quando o Senhor estava sendo tentado. E o diabo falou para ele o quê? O diabo: se prostrares e me adorares, né, te darei tudo isso aqui. Ele mostrou todo aquele mundo, aquele reino, né? E aí o Senhor falou para ele, fez essa citação. Está em Mateus 4,10. Mas o Senhor não citou Mateus 4,10. O Senhor estava recitando Deuteronômio. Ele recitou o Pentateuco. Olha lá, ó, Deuteronômio 6,13. O Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Você conseguiu perceber duas mudanças que o Senhor fez no texto? Preste atenção, é esse texto, tá? Esse texto que o Senhor, é o mesmo texto de Deuteronômio, só que o Senhor mudou. Ele mudou, ao invés de ele falar ali, temerás, ele trocou por adorarás. Percebe que bate com a definição de Davi? A mesma definição. E ele trocou a palavra servirás por dar culto. Quando eu cultuo a Deus, quando você sai da sua casa e vem aqui cultuar ao Senhor, você está servindo ao Senhor. Isso é precioso demais. Isso é muito precioso. Primeiro ele troca a palavra temor por adoração. No Velho Testamento está escrito: o Senhor teu Deus temerás. Mas Jesus falou: ao Senhor teu Deus adorarás. Então adorar ao Senhor é sinônimo de temor. Quando eu adoro, quando eu estou rendido aos pés dele, eu estou dizendo que eu temo a Ele. Não é medo. Então adoração é o verdadeiro temor a Deus. Então se você é capaz de colocar uma música tocando no seu carro ou na sua casa e cantar junto, pega aquela música e canta junto com ela, você está ali adorando ao Senhor. Eu quero dizer para você, você é um homem, uma pessoa que teme ao Senhor. E aí ele troca a palavra servir por dar culto. Então qual que é o verdadeiro serviço? Cultuar a Deus. Sabe o que é precioso? Tem irmãos que acham que vir aqui para prestar culto a Deus, que congregar é dispensável. Tem irmãos que não valorizam vir ao culto. Para ele estar num culto ou no jogo do Brasil é a mesma coisa. Para ele estar no culto ou ficar com a família dele em casa é a mesma coisa. Percebe que coisa séria? Eu sei que às vezes isso confronta. Mas veja, não é qualquer coisa, não é um ato pequeno você estar aqui cultuando ao Senhor domingo após domingo. Você faz isso uma vez na semana aqui com a igreja, com o corpo de Cristo. Outra vez com um pequeno grupo, outro dia da semana com um pequeno grupo na sua célula. Isso não é pouco, isso é servir ao Senhor. Quando eu desprezo o culto, eu estou dizendo que eu não temo ao Senhor, que eu não me importo. Sabe o que acontece quando alguém serve a Deus? Olha o que o Senhor nos ensina em João 12:26. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Preste atenção. Você deve ter entendido, quando você vem no culto, Deus te honra porque você veio no culto. Você, além de ser abençoado, Deus ainda te honra porque você veio aqui. Quando você adora o Senhor, Deus te honra. Por isso que o contrário de louvor, que é a murmuração, que é a reclamação, você vai ver que atrai coisas ruins. Porque tem um espírito maligno ali, agindo por detrás. Mas quando eu louvo, o que acontece? Eu estou atraindo, sabe, o favor de Deus, as bênçãos de Deus, porque é o verdadeiro temor. E é bem-aventurado o homem que teme o Senhor. É muito feliz. Você está conseguindo entender? Você pode dizer amém? Ô meu irmão, então valorize esse tempo.
Sabe, abra mão às vezes ali do cansaço, daquela, não preciso descansar, preciso ficar. Como eu falei, os irmãos estavam no encontro servindo, estão aqui, estão cansados, mas estão aqui. Eu quero dizer, Deus está honrando esses irmãos. Vão voltar muito melhor do que chegaram aqui. Vão receber do Senhor pelo fato de estar aqui. Não é pouca coisa. Então vença a comodidade, a preguiça, o sono. Vença o querer agradar os outros. Às vezes nós deixamos de estar aqui cultuando ao Senhor para agradar homens. Porque fulano chegou de viagem e eu não vejo a fulana há tanto tempo. Traz fulano para o culto. Mostra para ele que o que você faz é mais importante que qualquer coisa. Não quero ir para o culto porque eu não gosto de crente. Então fica aqui esperando. Quando eu terminar o culto eu volto e vou te dar atenção. Eu vou dizer, você fala, pastor, não é tão simples assim. Eu vou dizer, para mim isso é resolvido desde que eu me converti. Faço isso com os meus familiares, com qualquer pessoa. Vai chegar o governador, fala, João, quero dormir na sua casa. Se ele chegar na hora do culto, eu falo, querido, pode ficar à vontade, a casa é sua. Eu vou para o culto, eu quero te convidar, vamos junto? Não, eu não gosto de crente. Então, o senhor fica aqui, depois que eu chegar do culto, a gente proseia, a gente conversa. Você fala isso que o governador nunca vai morar na sua casa, pode ser ele qualquer um. Porque Deus é maior na minha vida. Ele é o meu Deus, Ele é mais importante. Se um governador tomar o lugar de Deus, o que Deus significa para mim? Você está entendendo? E eu sei, confronta. Pastor, você estava indo bem, parece que você estava na graça e agora veio. Não, e continua na graça. Quem entendeu a graça adora, cultua. Louva o Senhor e bem-aventurado é o homem que teme o Senhor. Temer o Senhor, você acabou de entender, é adorar, é cultuar. Não é ficar com medo de Deus, Deus vai me matar. Não, querido, Deus não vai te matar. Deus, Ele já matou o filho dele na cruz para não matar você. Você tem que entender isso logo, Deus não vai te matar. Se Deus quisesse te matar, você já estava morto. Já viu aqueles filmes de gangster? Os caras falam assim, rapaz, se esse aí quisesse te matar, você já estava morto. Um gangster, um homem. Você imagina Deus. Se um gangster, se um cara falasse, eu quero esse cara morto e ele vai morrer, você imagina Deus se ele falasse. Deus ele nem fala, ele não precisa falar, ele vai lá e já resolve. Léo, vem para a glória. Sua senha, grita a senha do Léo e tchau, Léo. Não funciona, Deus não quer te matar, Deus te ama. Deus, Ele deu o Filho dele para morrer na cruz para te dar vida, e vida com abundância. Para de ficar fazendo juízo errado de Deus, para de olhar para Deus de uma maneira completamente diferente da que Ele é, da que a palavra descreve a respeito dEle, porque você está ouvindo pregadores que estão pregando errado. Quantos estão me acompanhando? Diga amém. Mas em segundo lugar, o homem bem-aventurado é o homem que anda nos caminhos do Senhor. Ele teme ao Senhor, o homem bem-aventurado teme, mas o homem bem-aventurado, ele anda nos caminhos do Senhor. E eu pergunto para você, o que significa andar nos seus caminhos? Preste atenção, as pessoas liam esse texto e entendiam que andar nos caminhos era cumprir os mandamentos da lei de Moisés. Aí de novo, eu pergunto, alguém conseguiu cumprir os mandamentos? Significa que ninguém andou nos caminhos do Senhor, concorda? Mas andar nos caminhos do Senhor não tem nada a ver com cumprir a lei do Senhor, a lei de Moisés. Quando nós estamos andando no caminho, significa que nós estamos seguindo. E eu estou seguindo o quê? Se é o caminho do Senhor, eu estou seguindo os passos do Senhor. Então, seguir, andar nos seus caminhos, nada mais é do que eu seguir os passos do Senhor. É andar após Ele. Ele anda e eu vou junto. E eu vou pisando nas pegadas dele. Ele vai à frente e eu vou seguindo a Ele. Então a primeira vez que é mencionado que alguém seguiu a Deus,
Está lá em Números, de novo, no Pentateuco. A Bíblia diz que quando Moisés enviou os 12 espias para espiarem a terra, 10 deles, você sabe, voltaram com um discurso incrédulo. Mas 2 deles voltaram com um discurso de fé. E olha o que a Bíblia fala a respeito de um deles que veio com esse discurso, que é Caleb. Números, capítulo 14, verso 24. Porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar à terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Caleb, ele perseverou em quê, queridos? Em seguir a Deus. O Senhor diz que ele perseverou em seguir. E eu pergunto para você, como Caleb seguiu o Senhor? Ele simplesmente creu que o Senhor lhe daria a herança. Então o que é seguir os passos? Andar nos caminhos. É simplesmente crer no que Jesus está falando. Quando você crê na palavra de Deus, você está dizendo, eu estou te seguindo. Por isso eu digo e repito todas as vezes que for necessário, qual que é a nossa única regra de fé e prática? A Bíblia. Nada além da Bíblia. Não é o que profetas falam, ainda que há profetas e todos podem profetizar no Novo Testamento, todos têm um Espírito para isso. Mas se o profeta fala diferente da palavra, eu desprezo aquela fala do profeta e fico com a palavra. Porque isso é seguir ao Senhor. E isso é andar nos seus caminhos. Os irmãos estão me acompanhando? Eu vi um camarada na internet, ele falou um negócio lá que eu gostei. A pergunta é, o que você gostou a respeito da fala dele, está em linha com a palavra? Não, pastor, então despreza, joga fora, fique com a palavra. Você está entendendo? Você sabe, a internet hoje é esses restaurantes perigosos. Você vai encontrar muita comida estragada. Você não sabe qual que é a procedência, como o pessoal lá prepara as coisas, se lava as mãos, se usa luva, se o lugar é higienizado, você não sabe. E aí está irmãos comendo em outros restaurantes. Irmãos ouvindo outras coisas que não tem nada a ver com o Evangelho. Pastor, vocês são exclusivistas, só pode ouvir quem é da videira? Não, você pode ouvir quem você quiser, mas aprenda a filtrar. Que eu vejo às vezes irmãos com uma postura completamente diferente daquilo que nós ensinamos. Aí eu falei, da onde você tirou esse negócio, irmão? Eu vi fulano das quantas lá no YouTube. Falei, está comendo em restaurante esquisito. Para que você está comendo em outro restaurante se aqui em casa tem comida, querido? Vou te falar, só come fora quando falta comida em casa. Tem comida em casa? Dê preferência para a comida da casa. É assim, não é? Fala a verdade. A maior parte da sua vida você come aonde? Sua casa. Eu sei, tem gente por causa do trabalho todo dia come no restaurante. Mas porque não tem opção. Mas se você tem opção de comer na sua casa, coma só na sua casa. Tem comida boa aqui, sim ou não? Comida consistente. Como é que é aquele negócio lá que tem um mocotó? Você come da substância. Comida boa. Posso falar para você, pastor, está se achando, não sei o que, não estou me achando não, porque eu estou falando do Evangelho, do que Jesus está falando. Se eu falo o que Jesus fala, não tem como errar. O problema é que o povo fica inventando moda, o povo fica falando, mostrando Deus de um jeito que Ele não é. Não é esse Deus que a palavra descreve, não é esse Deus que o Filho, Jesus, apresentou, não é esse Pai. Como eu te mostrei, qual é o temor, segundo a maioria? É ter medo de Deus, medo de ser punido, medo dele matar. Para com isso, você está vivendo na nova aliança. Ele morreu por você para que você não seja morto. Mas você está achando que Deus vai te matar, que o seu pecado vai te achar, porque está escrito na Bíblia, é verdade, mas é velha aliança.
É quando se relaciona com Deus com base no seu comportamento. Se você está apoiado em você, o seu pecado vai te achar. Mas se você anda confiado em Cristo, a justiça dele te alcança. E o resultado é que você é abençoado. Ah, quantos estão me acompanhando? Diga amém. Então isso é andar nos caminhos do Senhor. É dizer para o Senhor: Senhor, amém para a tua palavra. Eu creio na tua palavra. Você vai olhar, Caleb peregrinou com o povo por 40 anos, mas o coração dele estava na terra que manava leite e mel. Em todo o tempo, o que ele fez? Seguiu o Senhor. Hoje você e eu somos desafiados a crer na promessa, e quando nós cremos, nós estamos seguindo o Senhor. Porque eles seguiram o Senhor. Josué e Caleb foram os únicos que acessaram a promessa. Por que eles acessaram a promessa? Só porque eles seguiram o Senhor. Querido, acredite, siga o Senhor, concorde com Deus, e você vai ver as bênçãos do Senhor se manifestando na sua vida. Isso tudo aconteceu no Velho Testamento. A lei tinha acabado de ser dada, 2 anos após a lei ter sido dada para o povo lá no Monte Sinai. E eles saíram ali para entrar em Canaã. Mas Josué e Caleb não agiram segundo a lei, agiram segundo a graça, mesmo não estando na dispensação da graça. O Senhor falou que aquela terra mana leite e mel, e que lá eles iam possuir. Eles acreditaram. Os outros olharam, o que eles falaram? Não tem como. Sabe por quê? Porque eu, com esse meu comportamento, eu com essa minha postura, Deus jamais me abençoaria, Deus jamais permitiria que eu entrasse num lugar como aquele. Eu não mereço. Mas eles falavam, eu não mereço, olhando para eles. Agora, você tem que falar, eu não mereço, olhando para Cristo. Eu não mereço, mas o Senhor conquistou, e Ele quer me dar apesar de eu não merecer. Deus não está me dando porque eu mereço, é porque Ele falou que Ele quer me dar essa promessa. E se Ele quer me dar, eu quero receber. Eu quero e eu vou receber. E eles receberam. Mas aquele povo duvidou e ficou 40 anos peregrinando no deserto. E não entraram. Mas os dois que creram, que seguiram o Senhor, entraram e desfrutaram da terra prometida. Amém, irmãos? Sabe, eu quero chegar no final da minha vida e ser contado entre aqueles que seguiram crendo. Sabe, nós estamos vivendo um tempo onde, por causa das dificuldades, muitos irmãos têm aberto mão da fé e questionado a Deus e a sua palavra. Ah, porque eu estou passando por lutas, por problemas. Mas quem falou que você não pode passar por lutas e problemas, querido? O Senhor falou, por esse mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Vocês vão vencer também, eu sou com vocês, estarei com vocês até a consumação dos séculos. O meu Espírito habita em vocês, eu vou conduzir vocês. Creiam que eu vou fazer, eu sou por vocês. Essas pessoas não estão seguindo crendo, não falam da promessa, não falam da herança. Por quê? Porque eles estão olhando para outras coisas, eles estão olhando para eles mesmos, ao invés de olhar para a palavra, ao invés de seguir a palavra. Oh, meu irmão, declare a palavra. Não seja como aquele povo incrédulo que olhou para os gigantes. Olhe para Deus, olhe para a palavra dele. Ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Acredite em mim, você não foi chamado para caminhar no caminho da incredulidade e da dúvida. Você foi chamado para andar em fé, para acreditar na palavra do Senhor. Eu quero declarar que você está entre aqueles que vão trilhar o caminho da fé. Você pode dizer amém? É para esses que a Bíblia fala, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ah, meu irmão, se você teme ao Senhor, ou seja, você tem alegria em servir ao Senhor, em cultuar ao Senhor, em vencer sua carne para prestar culto ao Senhor, e você anda nesse caminho da fé, você é alguém bem-aventurado. Amém? Pastor, o que isso significa na prática? Isso me introduz no terceiro e último ponto. Em terceiro lugar, o homem bem-aventurado é aquele que está rodeado de bênçãos. Você pode dizer um aleluia? Deixa eu te falar, eu estou falando de você. Você está rodeado de bênçãos.
Eu acho que eu sou mais pentecostal do que eu imagino. Eu não dou conta de ouvir um negócio desse e falar um amém murcho assim. Estou rodeado de bênção. Meu Deus, eu fico pulando. Deus, eu estou rodeado de bênção. Não dá para ficar do mesmo jeito. Fala a verdade. Deus está falando assim que Ele está rodeando você de bênção. Sabe por que você ainda não, você demorou? É porque você está achando que é eu que estou te dando essa notícia de mim mesmo. Não é de mim, é o Senhor que está falando para você. É aquele que promete e é fiel para cumprir. Ele está falando que você está rodeado de bênçãos. E você vai ver, essas bênçãos estão aqui estampadas. Esse Salmo 128 é um salmo recheado de promessas. E todas essas promessas aqui cercam aqueles que temem ao Senhor e andam nos seus caminhos. Depois que nós falamos tudo isso, a minha pergunta é: você teme ao Senhor? Diga amém. Você anda nos caminhos do Senhor? Diga amém. Amém. Então é para você essas promessas. É para você. Aleluia. É declarando que o seu coração se enche de fé, querido. É confessando a palavra. É falando amém para Jesus. É para Ele, não é para mim não. Ele fala: eu gostei desse negócio. Gostei desse amém. Ele creu. Toma, recebe. Vai acontecer, vai acontecer. Aleluia. Hoje, viva com essa expectativa o tempo todo. Tudo isso é por causa do que Jesus fez na cruz. Porque os meus e os seus pecados foram perdoados. E agora, porque eu sei disso, eu me disponho a servir ao Senhor, a andar nos caminhos dEle, a dizer amém para a palavra dEle. E o resultado é que eu sou cercado com essas bênçãos. E quais são essas bênçãos aqui que estão disponibilizadas para nós? Olha lá, vamos pegar do verso 1 de novo ao 4. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Você, eu. Agora começa a promessa. Do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz serás. E tudo te irá bem. Agora eu vou falar tua esposa. Mas você, que é mulher, fala meu esposo. Tua esposa no interior de tua casa será como uma videira frutífera. Teus filhos, você não tem filho ainda? Você vai ter naturais, mas você tem filhos espirituais, acredito. Como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. E aí ele diz: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Oh, aleluia! Deixa eu te mostrar cada uma dessas bênçãos aqui de modo separado. Então a primeira bênção aqui é que você se torna fonte de provisão. Você não vai depender de ninguém para prosperar. A bênção de Deus está sobre você. A palavra está dizendo: você vai comer do trabalho das suas mãos, não do trabalho das mãos de outros. Ninguém vai ter que sustentar você, sabe por quê? Porque você tem a bênção do Senhor. Então o propósito de Deus aqui é que você tenha renda suficiente para se manter e manter a sua casa. Acredite, o propósito de Deus não é que você coma do trabalho de outros, meu irmão. Você não vai comer do trabalho do seu sogro, nem do seu cunhado, nem do seu pai, nem de algum parente. O Senhor quer que você viva do trabalho de suas mãos. Oh, meu irmão, eu preciso te dizer, e sabe, é graça de Deus, mas eu desde muito novo, desde que eu saí da casa do meu pai, enquanto estou na casa do meu pai, eu estou ali debaixo da direção dele, da provisão dele, mas desde que eu saí muito novo, eu me casei cedo, eu sempre comi do trabalho das minhas mãos. Eu louvo a Deus, e meu pai sabe, minha mãe sabe, eu nunca fui em nenhum familiar meu pedir dinheiro, pedir ajuda, e eu não faço isso, não falo isso para me gloriar, sabe por quê? Porque a bênção do Senhor está sobre mim. Eu já tinha entendido que eu vou comer do trabalho das minhas mãos.
Graças a Deus, todo aluguel que eu ia pagar, eu pagava do trabalho das minhas mãos. Parcela que eu tinha de pagar carro, que eu ia, era do trabalho das minhas mãos. Talvez você fale, pastor, eu ainda não estou vivendo assim. Então pare de olhar para isso e comece a declarar a palavra que você vai viver dessa maneira. Olhe para o Senhor, se apegue à palavra do Senhor. Eu pude experimentar isso muito jovem, muito novo e vivo assim, mas não tem a ver comigo, eu não sou melhor que você, é porque eu olhei para a graça de Deus e acreditei, é verdade isso. Deus é aquele que sustenta, Deus faz, Deus capacita, Deus pega aquele que não é e faz as coisas acontecerem mesmo ele não sendo nada. É só uma questão de crer na promessa. E a provisão vem sobre a sua vida. Isso procede do Senhor para você, para a sua casa, para os seus filhos. Ah, meu Deus. Você pode dizer, pastor, eu não estou vivendo isso, mas eu vou declarar, você vai viver assim a partir de hoje. Você vai ver o suprimento de Deus na sua casa. Apenas pare de olhar, sabe, para as circunstâncias. Coloque na mente essa imagem do Salmo 128. Eu já te ensinei que o Senhor, Ele faz com que a gente veja imagens na palavra. E aqui Ele está dando uma imagem tão maravilhosa. Você vai comer do trabalho das suas mãos. Se imagina agora, você tendo a provisão através do trabalho das suas mãos. Enxergue isso pela fé. Eu vou dizer para você, tem um talento aí, tem alguma habilidade que você não descobriu, tem algum conhecimento que você tem, que vai ser fonte de prosperidade de Deus na sua vida. Vai aparecer, sabe quando? Quando você parar de olhar para você e olhar para o Senhor. Aí Ele vai fazer, aí você fala, meu Deus, eu nunca imaginava as coisas de Deus. Aí você fala, nossa, eu nunca imaginava que eu era bom nisso. Não, você não era bom, é porque Deus foi lá e fez aquilo. Enquanto você estava olhando para você, você não conseguia. Depois que você olhou para Ele, passou a acontecer. Não é impressionante? Lembra do culto passado, Lia? Lia parou de olhar para Jacó e tentar agradar Jacó. Louvou a Deus e o que aconteceu? Jacó teve a atenção dele toda voltada para Lia. Ao ponto de na sua morte pedir para Lia ser enterrada. Ele ser enterrado do lado dela. Ela se tornou a mulher predileta. Raquel, que era a preferida, não era mais a preferida. Simplesmente porque ela decidiu louvar ao Senhor. Olha aí o temor do Senhor. Ele muda, Ele faz as coisas acontecerem na minha e na sua vida. Você pode declarar comigo, diga assim, eu vou comer do trabalho das minhas mãos. Aleluia. Amém. Amém. Eu concordo com você. Aleluia. Glória a Deus. Mas a segunda bênção que o Salmo traz, para aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, e é você, é a bênção de viver feliz. Você sabe que toda a humanidade está em busca da felicidade. Já viu esse filme? Todos estão em busca da felicidade. Ninguém quer ser triste, viver mal. Ninguém. Todos querem ser felizes. O homem está buscando essa felicidade. O problema é que o mundo busca no lugar errado, nas pessoas erradas, nas coisas erradas. Procura em tantos lugares, menos em Deus, menos na palavra. Então, se você quer ser feliz, não fique pensando que é algo que você tem que conquistar. Já foi liberado, já está autorizado você ser feliz. O céu já disse sim e amém. Seja feliz. Apenas ande nos caminhos do Senhor. Tema ao Senhor. Adore, louve a Ele, engrandeça a Ele. Tenha alegria, satisfação de servir a Ele. Ele está dizendo aqui, feliz serás. Oh, irmãos, acredite, o que é de crente que eu olho, e é esse grupo que enxerga Deus diferente do que o Senhor Jesus, o próprio Filho, apresenta o Pai. O que Jesus disse? Quem vê a mim, vê o Pai, quem vê o Pai, vê... E as pessoas, eles olham para o Pai completamente diferente do que Jesus se manifestou. Jesus se manifestou. Ele veio mostrar a sua graça, o seu amor.
Quando você vê Jesus, você está vendo o Pai aquilo é amor, é graça, Ele quer te abençoar, e o prazer de Deus é ver os seus filhos felizes. Eu sei, você já deve estar cansado de ouvir isso aqui, mas eu não canso de falar isso aqui, e eu continuo falando e repetindo. Se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais eu que sou bom, Deus diz. Preste atenção, se Ele está dizendo que Ele é bom, e que Ele dá boas coisas para os seus filhos, significa que o Senhor quer que você seja feliz. Se você pede peixe, o que Ele dá? Peixe. Se você pede ovo, o que Ele dá? Ovo. Ele falou, você não vai pedir peixe, eu vou te dar pedra. Você não vai pedir ovo, eu vou te dar escorpião. Eu vou te dar o que você quer. O que você quer? Quer ser feliz? Eu vou fazer você feliz. Preste atenção, é o seu pai. Que pai quer ver o filho triste? Minha alegria é ver meus meninos sorrindo. Faço de tudo para agradá-los. Minha satisfação é ver eles me abraçando e falando, pai, obrigado. E vendo eles felizes, sorrindo. Tudo que eu faço sempre pensando neles. Estou na rua, estou lá em Goiânia em reunião, eu falo, o que eu vou levar para esses meninos? O que eu vou fazer para fazer uma festa para eles, para ver os bichinhos pulando alegre? Estou lá trabalhando em reunião, eu que sou limitado, natural. Imagina Deus que não se esquece de você. Ele diz ainda que uma mãe que amamente esqueça. Ele diz, eu nunca vou esquecer de você. Ele não se esquece, Ele quer ver você sorrindo, igual esse bonequinho Smile aqui, ó. Quer ver você feliz. Mas veja, você tem que acreditar. Sabe por que muitos não acreditam? Porque estão ouvindo esses pregadores amargos. Está ouvindo pregador que ao invés de pregar o evangelho está combatendo o amor de Deus. Está falando mal do amor de Deus, está falando que Deus não é isso. Mas pregar o evangelho, cidadão. Pregar o evangelho não é ficar com conversa fiada. É para falar o que Jesus falou. Volto a dizer, para de comer nesses restaurantes ruins. Para de ouvir esses pregadores da lei. Ouça o evangelho, ouça o que Jesus pregou. Ouça os pregadores que pregam o que Jesus pregou. E quando eu falo isso, você sabe, nós pregamos Velho e Novo Testamento. Todos os livros da Bíblia. Os 66, 39 do Velho, 27 do Novo. Todos na perspectiva da nova aliança, todos vendo Cristo em cada um deles, em cada um dos livros, porque é isso que a Bíblia é a história de alguém, e esse alguém chama-se Jesus. Toda a Bíblia, os 66 livros estão ali falando de uma pessoa, Cristo Jesus, o Filho. Você está entendendo? Quando esses pregadores tiram Jesus do centro, pode saber, joga fora essa mensagem. Jesus tem que estar no centro. Tudo é por Ele, por meio dEle e para Ele. Cristo não pode ser tirado da equação, é Ele que tem que estar ali todo o tempo. Quantos podem dizer amém? Para de imaginar que Deus planejou para você uma vida difícil, com muita luta e tribulação, com pouca alegria, com pouco desfrute. Quero dizer para você o oposto disso, a vontade de Deus é a sua felicidade. Tem irmãos que estão esperando chegar no céu para ser feliz. Ô meu irmão, para com isso, seja feliz hoje. Essa turma aí que eu estou falando, que está apoiada neles, eles pensam, eu vou ser feliz só lá no céu. E vai mesmo, só lá. Porque apesar de estar andando na lei, eles são salvos. Porque a salvação não tem a ver com as obras. Tem a ver com Cristo. E isso eles creem. Eles sabem que a salvação é pela graça mediante a fé, como Efésios 2, 8, 9 diz. Eles sabem. Só que eles estão o tempo inteiro tentando agradar a Deus e chamar a atenção de Deus por aquilo que eles fazem. E sempre que eles ficam fazendo isso, eles estão sempre falhando e errando. E sempre estão debaixo de condenação, é um peso. Eles não conseguem ser felizes. Eles falam, lá no céu eu vou ser feliz. Lá na glória. Não, eu sou feliz hoje. Porque Deus quer que eu seja feliz hoje.
essa alegria vai ser completa, porque eu vou estar diante dele na glória, não vai ter mais um corpo aqui, sabe, ainda corruptível, me limitando, mas agora vai ser um corpo incorruptível, é outra vida, é outra coisa, não haverá mais choro, mais pranto, mais ranger de dentes, não haverá mais tristeza, mas o Senhor tem felicidade para mim e para você hoje. Eu preciso te dizer, você não tem que ser infeliz no seu casamento, você não tem que ser infeliz profissionalmente, você não tem que ser infeliz ministerialmente, você não tem que ser infeliz de forma alguma, pelo contrário, o Senhor quer que você tenha alegria completa. Projeta para nós, por favor, João 15:11, eu acho que eu não coloquei no PowerPoint. João 15:11, não sei se os irmãos estavam preparados para isso, porque quando eu ponho PowerPoint eles já ficam, sabe que não vai ter Bíblia? Eu já ponho os versículos, vai ter? João 15:11? Aqui ó, tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vocês, e o vosso gozo seja completo. Alegria completa, é o que o Senhor tem para você, alegria plena. Oh meu Deus, o Senhor quer te ver feliz, o Senhor quer te ver sorrindo, o Senhor quer ver você declarando, estou vivendo os melhores dias da minha vida. Nós, povo de Deus, somos felizes demais. Você é feliz? Você é feliz? Eu vou te mostrar isso aqui, é só uma pitadinha assim. Olha como esse povo é feliz, é um povo doido, mas feliz. Dá uma olhadinha nesse vídeo aí. Vê se está no jeito aí, está fácil para passar esse vídeo. Povo feliz, pensa um povo alegre, abençoado. Vai sair? Dizem por aí que servir no encontro com Deus é um motivo de privilégio e alegria. Será? 3, pode ir? Dizem por aí que no encontro com Deus temos os melhores churrasqueiros. Será? Dizem que ser crente é muito triste. Será? Eita glória! É feliz ou não é? Ah, pastor, isso é conversa, é só para mostrar no vídeo. Não, eles são felizes mesmo. Ah, pastor, eles não têm problema? Não, problema todo mundo tem, mas apesar dos problemas, eles louvam ao Senhor. Nós louvamos ao Senhor, nós somos felizes de verdade. E é verdade, sabe por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós. Quem tem o Espírito de Deus não tem como ficar triste, cabisbaixo. Você pode um dia ficar ali para baixinho, mas daqui a pouquinho o Espírito te levanta, a palavra te levanta. Você olha para o céu, você olha para o Senhor, não tem como ficar triste. E as bênçãos não param por aí. Qual que é a terceira bênção que o salmista diz? Você é feliz, mas você também é bem sucedido. Olha isso aqui, tudo te irá bem. Tudo é o quê? Tudo. Então significa que o seu casamento vai bem? Sim? Sua vida financeira vai bem? Sua vida espiritual vai bem? Seus filhos vão bem? Tudo vai bem, tudo te irá, tudo é tudo. Tudo é tudo, todas as áreas. Ah, pastor, mas eu não estou vivendo assim. Volto a dizer, pare de olhar com olhos naturais, comece a declarar por fé e comece a declarar o que você quer ver. Se você não está vendo, não significa que as coisas não vão bem para você, é porque está faltando você crer, declarar. Lembra? É aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O que é andar nos seus caminhos? É dizer amém para Ele, é seguir os passos dele, falar, se o Senhor está falando que tudo me irá bem, tudo me irá bem. Isso é maravilhoso. Nós somos abençoados. A bênção do Senhor é muito mais do que você imagina. Tudo que você fizer
Vai prosperar, o Senhor está dizendo. Se não está tudo indo bem, eu vou te dizer, é porque